tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos continuar falando de um tema muito importante, que é o ar, tá? Nós falamos na aula passada sobre as imagens, a importância do ar, aonde ele aparece. Hoje nós vamos falar sobre a composição do ar. Do que esse ar é formado, tá? Bom, o ar é uma mistura de gases, então você pode acompanhar aí na sua apostilinha, tá? Na página 122. O ar, apesar de invisível, está presente em todos os lugares. É indispensável à vida da maioria dos seres. Isso nos seres aeróbios, né, que a gente fala. O que são seres aeróbios? São seres que respiram o oxigênio, tá? A Terra é rodeada por uma camada gasosa chamada atmosfera, formada por uma mistura de oxigênio, gás carbônico e nitrogênio, tá? Essa mistura tem a função de proteger a Terra dos raios ultravioleta do Sol e, ao mesmo tempo, manter-a aquecida. Além disso, impede que a energia solar retorne ao espaço. Se não fosse a atmosfera, todos os raios de sol que chegassem ao nosso planeta durante o dia, eles voltariam completamente durante a noite. Então, durante o dia faria um calor muito, muito grande e durante a noite faria muito frio. E aí não seria possível a vida na Terra. Mas as principais características do ar são: não tem forma, é incolor se estiver limpo, tá? Mas será que são só esses 3 gases que foram citados que compõem a atmosfera? Só oxigênio, nitrogênio e gás carbônico, tá? Então, vamos continuar nosso textinho aqui, ó. Os principais elementos químicos que compõem o ar da Terra são o nitrogênio e o oxigênio. O restante da atmosfera é ocupado pelo gás carbônico e por outros gases que estão em menores quantidades, como o argônio, neônio, o hélio, tá? Que são chamados de gases nobres. Além desses gases, é possível encontrar no ar outros componentes, mas aí a presença não é necessariamente natural. Por quê? Pode ser devido à poluição, poeira, fumaça, micro-organismos, vírus que disseminam pelo ar, por exemplo, o coronavírus, tá? Que também fica presente no ar quando uma pessoa está contaminada. Também estão presentes na atmosfera partículas de água líquida e vapor de água. Ajudam a manter a umidade e contribuem para a formação das nuvens, tá? A maioria dos seres vivos, ao inspirar, o que é inspirar? É encher o pulmão de ar, tá? E expirar, esvaziar o seu pulmãozinho. Então, quando inspira, a gente enche o pulmão de gás oxigênio. Quando expira, a gente devolve na forma de gás carbônico ou, tá? CO2. Essa que seria a formulinha química do gás carbônico, tá? Bom, então a gente já falou o que tem no ar, a composição dele, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como o vento é formado. E para isso, para nossa aula, para ilustrar um pouquinho melhor, eu fiz um esquema para a gente falar das brisas, tá? Então, como o vento é formado? Então, eu vou explicar para vocês o que é brisa. O vento é o quê? Hoje, na nossa aula ao vivo, vocês definiram para mim, muito legal, que o vento é o ar em movimento. Muito bem. O vento é o ar em movimento. A brisa é o vento que surge devido à diferença de pressão e aquecimento entre as superfícies. Então, imagina um dia de sol muito bonito e você tá lá numa praia. É na praia que a gente consegue entender o sentido das brisas, tá? Então, olha só. O que acontece? Eu tenho meu solzinho aquecendo, né? Durante o dia. E o sol, ele tá aquecendo tanto a água do oceano quanto a areia, tá? Mas aí tem um detalhe. A areia, a terra,
ela aquece muito mais rápido do que o ar. Como consequência, as moléculas de ar que ficam aqui sobre a areia, elas ficam também aquecidas. Só que o ar quente, ele sempre sobe. Olha só, as moléculas estão aquecidas, mas o ar quente ele tende a subir. Por que que o ar quente sobe? Porque ele tem uma propriedade chamada densidade e ele é menos denso que o ar frio. Menos denso, esse ar sobe. Em cima, as moléculas que ficam em cima da água, elas demoram muito mais para aquecer. Então, o ar aqui em cima, ele é frio. E aí, o que que acontece? O ar frio, ele é diferente do ar quente. O ar frio, ele é mais denso, ou seja, mais pesado, e por consequência, o ar frio desce. O ar frio descendo e o ar quente subindo, as moléculas daqui têm que ocupar o espaço das moléculas que estavam aqui. Então, tem um fluxo, tem um vento, né? Tem uma brisa que surge do mar para a Terra. Porque aqui tá cheio de molécula e aqui vai ter pouca molécula, porque essas moléculas estão subindo. O ar quente sobe e o ar frio desce. Então, é a brisa do mar para a Terra que ocorre durante o dia. Durante a noite, a brisa ocorre ao contrário. O que que acontece? Olha só. Quando o sol vai embora, devido à nossa atmosfera segurar o calor, a gente viu que continua uma temperatura agradável, né? É possível a vida mesmo depois que o sol vai embora. Vamos imaginar o que acontece agora, né, à noite, que a gente não tem mais o sol aquecendo na água e na terra. Como ele aqueceu durante o dia, o que que acontece? A água, ela demora muito mais para aquecer, mas depois que ela aquece, ela demora também muito mais para resfriar, tá? Então, as moléculas de ar, tá? Que estão acima da superfície da água, elas ainda estão quentes, enquanto que a areia esfriou muito rápido. E aí as moléculas de ar que estão acima da areia, elas estão frias. E aí, como o ar frio é mais denso, ele desce, e como o ar quente é menos denso, ele sobe, e aí as moléculas daqui vão vir para cá para conseguir equilibrar, tá? Fica faltando molécula aqui, vai vir molécula daqui para cá para equilibrar o sistema. Isso é a brisa da terra para o mar, é a brisa que acontece à noite, tá? Então, a areia esquenta rápido, mas resfria rápido. O mar demora mais para aquecer, mas também demora mais para resfriar. Essa diferença de temperaturas faz com que surgem as brisas, ou seja, né? O fluxo de moléculas de ar de um lugar para outro lugar, tá? Então, nessa aulinha a gente viu aqui a brisa e agora a gente vai falar um pouquinho melhor, tá? Da mistura de gases na próxima aula. Um beijão, gente!